Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, agora nesse ambiente maravilhoso, ó, eu tenho lousa, então agora a gente vai poder, né, riscar um pouquinho essa lousa aqui, porque eu tava com uma saudade danada de duas coisas, né? Número um, de falar, né, escrevendo com a lousa, obviamente, física, e número dois, né, de efetivamente dar aula em pé, né, cara? Porque eu só tava dando aula sentado em casa, né, com todos os percalços, barulhos e tudo mais. Então, se você, porventura, estiver assistindo essa aula, eu quero que você me diga se o áudio está ok, certo? E também se o vídeo está ok, né? O vídeo, tudo bem, a câmera profissional, porém o áudio, né? Eu já não estava mais tão acostumado aí, certo? Com o áudio desse microfone. Então, me diz aí se está ok, né? O Rodinho Moraes aí, né? Bom dia. O Anderson Guimarães, bom dia também. Galera participando. E outra coisa, como não foi disparada, né, a notificação dessa aula, então faz o seguinte, pega o link que está aí e compartilha com todo mundo e todos os grupos que você tem de pessoas que estudam história, né? A nossa aula de hoje vai servir para Colégio Naval, a nossa aula de hoje, principalmente por servir para Colégio Naval, serve também para Enem, serve também para aqueles que querem fazer ESA, serve também para aqueles que querem fazer SpaceX. Obviamente, né, as questões têm níveis diferentes, tá ok? Tem níveis diferentes. Então, tudo ok? Compartilhe o link e vamos lá, certo? Na lousa aí. As tentativas holandesas de conquista dos territórios portugueses na América tinham por objetivo central, certo? Item A, a apropriação do complexo açucareiro escravista do Atlântico Sul, então monopolizado pelos portugueses. Vem comigo aqui, por favor, Humberto, né? Por favor. O contexto que a gente tem, coisa linda, escrever na lousa, o contexto que a gente tem é um contexto que nós chamamos de contexto da União Ibérica. Contexto da União Ibérica. Perfeito? Esse contexto de União Ibérica, certo? Você obviamente conhece muito bem. Porque é um contexto que se inicia, né, pouco depois da morte de Dom Sebastião. Morte de Dom Sebastião. Morte de Dom Sebastião. 1578, tá ok? Morte de Dom Sebastião. Vou colocar aqui para você. Perfeito? Newton, o que é que isso tem a ver? Eu poderia, inclusive, esticar a baladeira aqui. Eu poderia falar que alguns movimentos no Brasil, certo, se iniciaram com bases no sebastianismo, que é a crença no retorno de Dom Sebastião, que morreu em batalha com os mouros, tá ok? Mas a gente não vai esticar essa baladeira ainda não. Newton, começa quando essa União Ibérica? 2 anos depois, certo? Essa União Ibérica, ela vai de 1580 até o ano de 1640. 1580 até 1640, quando assume o poder, certo? Nos países da Península Ibérica. Newton, quais são os países da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Um rapaz chamado Felipe II. Perfeito? Felipe II passa a ser rei de 2 territórios que você conhece bem, certo? O primeiro território, tá em preto mesmo, né? O território espanhol, certo? Aí nenhuma novidade. E agora o território português. Só que deixa eu te falar uma coisinha. Vamos pegar aqui, ó, Portugal, certo? Portugal. Vamos pegar uma relação de Portugal com quem? Com o Brasil. Que região? Depois seria batizada, né? Que região? O Nordeste brasileiro. Aí você tem no Nordeste brasileiro, certo? O cultivo do quê, Newton? Pelo amor de Deus? O cultivo da cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar. Quando a gente fala de cultivo de cana-de-açúcar, o que é que a gente faz? A gente fala, tá vendo como eu estava desacostumado a usar lousa, onde é que eu já estou? A gente fala de quê? Plantation.
Plantation. Beleza? Plantation. Quando a gente fala de plantation, vocês já estão carecas de saber, eu também, você deve estar notando que eu estou mais careca, né? Você fala de mel. Mel. Quando você fala de mel, você fala de monocultura. Você fala de exportação. Você fala de latifúndio. Você fala em latifúndio. E você fala de escravidão. Escravidão. Beleza? Deixa aqui escravidão. Vem cá. O Brasil naquele momento é o quê? Colônia. Colônia. E seja sobre o Brasil, o que nós chamamos de quê, pelo amor de Deus? Exclusivo. Exclusivo metropolitano. Exclusivo metropolitano. Ou, se você preferir, pode usar a expressão, embora eu não goste, pacto colonial. Também não vou explicar por que eu não gosto, não. Já expliquei em alguns eventos. Pacto colonial. Esse exclusivo metropolitano, o pacto colonial, gera, certo? Gera aquilo que nós chamamos de monopólio. Monopólio das ações da colônia, certo? Sendo regidas pela metrópole, certo? Gera um monopólio. Então, eu já tenho aqui duas coisas que são interessantes. Primeiro, eu tenho um monopólio da metrópole sobre a colônia, no caso o Brasil, no Nordeste brasileiro, na produção de cana-de-açúcar, com o sistema de plantation, e eu vou te explicar. Esse sistema de plantation aqui, ele não é inovador, certo? Ele não é inovador. Portugal já tinha utilizado na costa africana, inclusive a opção pela cana também se dá pela experiência dos portugueses no cultivo desse produto na costa africana, certo? Aqui eu tenho também, certo, a escravidão, então monopólio e escravidão já apareceu. Nordeste açucareiro já apareceu. Só que eu quero que você saiba que essa cana-de-açúcar aqui, ela tem financiadores. Ela tem financiadores. Eu tenho aqui duas atividades econômicas muito fortes no período colonial brasileiro. Quais são? O comércio de escravos, muito forte mesmo, e eu tenho também, efetivamente, o próprio refino da cana, que é feita por quem? Pelos flamengos. Nilton, você está falando de quem? Dos holandeses. Então, os holandeses, certo? Deixa eu ajeitar aqui o botão dessa camisa. Os holandeses, eles são os grandes financiadores, certo? Do açúcar no Brasil. Só que eu tenho um pequeno problema com relação a esses holandeses. Porque a Espanha, na figura de Filipe II, traz consigo alguns problemas com os inimigos espanhóis. Inimigos. Que agora passam a ser vistos também como pessoas não gratas, certo? No trato com os portugueses. Nilton, quem seriam? Vou lhe mostrar aqui, ó. Os holandeses. Por questões, inclusive, ligadas à própria independência dos Países Baixos. Então, Nilton, pera ainda. Com o passar do tempo, o que é que eu tenho? Eu tenho os holandeses impedindo de colher os frutos de seu financiamento, que é um negócio da cana, principalmente no Nordeste brasileiro. O que é que vai acontecer? Esses holandeses, eles promovem a tentativa de invasão desse polo açucareiro. Essa tentativa de invasão, Nilton, pelo amor de Deus, ela vai ocorrer quando? Eu vou ter uma tentativa de invasão em 1600 e... Pelo amor de Deus... Uma tentativa de invasão em 1624, certo? E uma outra aqui melhor sucedida em 1630. Em 1630. A gente fica com a data de 1630 e joga essa data aí até 1654. Nilton, que tipo de invasão? Companhia das Índias Ocidentais ficaria responsável pelo comércio
da costa do Atlântico, mais precisamente o Atlântico Sul, a região que corresponde aqui ao Nordeste brasileiro. Então, entre 1630 e 1654, nós teremos a presença holandesa, cujo o ápice se dá com o governo de Maurício de Nassau, o conde Maurício de Nassau. Inclusive, se você é pernambucano e está assistindo a aula, você deve sentir fortemente a presença dos feitos de Nassau nas cidades de Recife e Olinda. Perfeito? Então, essa explicação aqui, ela leva a crer que o que a gente tem mesmo, né, é a resposta como item A. A apropriação do complexo açucareira perfeito está contido aonde? No Nordeste brasileiro. Escravista perfeito, explicamos através da plantation, do Atlântico Sul, acabei de falar, né? Então, monopolizado, falamos do exclusivo metropolitano do Pacto Colonial, pelos portugueses que agora estão dentro do contexto da União Ibérica, certo? Regidos por um rei espanhol. Resposta correta, o item A de avião. Resposta correta, o item A de avião. Perfeito? A segunda questão, a gente utiliza a mesma explicação. Vem comigo. O sistema de plantation, certo? Já falamos de plantation e usamos o mel, certo? Predominante na colonização portuguesa no Brasil, baseou-se na, vamos lá, produção agrícola voltada para a subsistência, está errado. Para exportação e comércio local, também está errado. Certo? Errado. Exportação de excedentes agrícolas não consumidos internamente. O foco é o que eu vendo para fora. O foco é o meu mercado consumidor externo, certo? Está errado. C. Aplicação de moderna tecnologia europeia à agricultura. Mentira. Mentira. Pelo contrário, a agricultura ela está principalmente baseada na mão de obra dos escravos. Mão de obra dos escravos. Por ser, além de um comércio lucrativo, a mão de obra considerada naquele momento, certo? É propícia para os interesses. Certo? Interesse, inclusive, com relação à demanda dos produtos. Ok? Rotação de culturas em pequenas propriedades rurais. Mentira. Prevalece o latifúndio, prevalece a monocultura. Tá aqui, ó. Latifúndio, monocultura. Item E. Monocultura extensiva, com emprego de trabalho compulsório. O que é trabalho compulsório? Trabalho obrigatório. Obrigatório. Obrigatório o quê? Obrigatório e gratuito. Adivinha qual é? Os escravos. Então, resposta correta da segunda questão, item E de escola. Resposta correta da segunda questão, item E de escola. Perfeito? Terceira questão. O resto empório das douradas minas. Por mim, ó, falará, quanto mais finas. Se derramam as lágrimas do imposto, clama o desgosto de um país decadente. O intelectual e advogado, que é o Cláudio Manuel da Costa, né, só pelo nome você já mataria qual é o movimento, certo? Foi um dos integrantes mais importantes da mais importante revolta colonial brasileira, conhecida como Inconfidência Mineira. Sobre esse movimento, podemos afirmar que, vamos aqui comigo, por favor, pagar isso aqui, ok? E, meu querido, já que você está na sua fase inicial de preparação, né, muitos de vocês aqui me pedem ajuda para coisas básicas na sua preparação. Então é por isso que quando eu faço esses eventos voltados para o Colégio Naval, eu gosto tanto de dar algumas informações detalhadas, certo? Algumas informações detalhadas. Então vem aqui comigo. O que é que eu tenho? Rapaz, você vai ver comigo que é muito comum serem cobrados em prova revoltas, certo? Coloniais. E, cara, não é que existe assim, não existe uma aula sobre essas todas. É dividido em várias aulas, porque são em vários momentos, né? Só que dessas revoltas coloniais, certo? Eu aconselho que você saiba a qual momento cada uma pertence e qual é o contexto em que ela está inserida. Exemplo, eu tenho dentro das revoltas coloniais, meu querido, não sei se você né, concorda comigo, as revoltas nativistas, pega aqui o outro azul, as revoltas nativistas,
as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas, ou, se você preferir, separatistas, certo? Emancipacionistas ou separatistas. Newton, as revoltas nativistas, elas querem o enfrentamento, o solucionamento de questões pontuais, de problemas pontuais. Newton, quais seriam essas revoltas? Revolta de Beckman, aclamação de Amador Bueno, Guerra dos Mascates, certo? Guerra dos Emboabas, você já deve lembrar dessas revoltas aqui. Essas revoltas emancipacionistas, elas já contestam o pacto colonial. Contestam o pacto colonial. E eu chamo a atenção aqui, certo? Para 3 revoltas. Eu chamo a atenção aqui para 3 revoltas. Já que a questão, você viu, fala sobre Inconfidência Mineira. Newton, qual é... Essa louça está quebrada, Humberto? A tela? Ah, sim, eu fiquei com medo. Será que eu quebrei a bicha agora? Foi eu nada. Então, emancipacionistas. Como é que isso aconteceu, hein? Essa ausência, eu não. Emancipacionista, eu não quero pagar isso aqui não, viu? Tenho condições financeiras para pagar uma lousa de 150 mil reais, não. Eu tô certo? vendo, professor, com esse corte de cabelo aí, realmente. Vou pedir para os alunos aqui para... Sua esposa que cortou? Meu cabelo não. Meu cabelo foi uma concepção de um artista, certo? Então aqui, emancipacionistas. Tipo o quê? Tipo a Inconfidência Mineira. Poxa, pega aqui o outro, vermelhinho. A Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira. Inclusive, pessoal, o olhar a esse movimento, ele muda de acordo com o período histórico em que essa história é contada, ok? Os grandes líderes desse movimento, como é o Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, né, o autor aí da poesia acima citada, o próprio Joaquim José da Silva Xavier, né, o nosso velho e bom Tiradentes, eles não foram figuras muito bem vistas, certo? Durante boa parte da história brasileira. Não foram. Figuras como Tiradentes, certo? São resgatadas e colocadas no panteão dos heróis da história, certo? De acordo com a conveniência de se fazer do indivíduo um herói. De se, já que matou a pessoa, criar um mito. Certo? No caso de Tiradentes, aí já no início do período republicano, quando a gente meio que quer refundar a nossa história, contando através de uma ótica que deixe de lado o panteão dos heróis portugueses na história do Brasil. Ok? Inconfidência Mineira. 1789. 1789. Ok? Newton. A Inconfidência Mineira. Ela vai ter algumas coisinhas que são interessantes. Newton, quais são as coisinhas que são interessantes? Bem simples. Eu vou ter aqui, primeiro, como grande referencial teórico, o iluminismo. Como grande referencial teórico, o iluminismo. O iluminismo. Aí aqui eu tenho figuras bem conhecidas, como Newton, por favor, eu tenho aqui Voltaire, eu tenho aqui Rousseau, eu tenho aqui Montesquieu, então eu tenho aqui os iluministas. E os ideais, né, de liberdade, liberdade econômica, certo? De igualdade jurídica e de fraternidade entre as camadas sociais diferenciadas. Então essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade não é tão romântica quanto você imagina. A liberdade é a liberdade comercial, certo? A igualdade é a igualdade jurídica, certo? E a fraternidade é uma espécie de alento para que se pudesse conviver em sociedade com camadas desiguais. Perfeito? Então, um dos fatores é o iluminismo. Segundo, eles são muito baseados na Revolução Americana. Certo? Ali por volta de 1776. Inclusive, boa parte dos elementos como a proclamação de uma república, a criação de universidades, tudo isso você vai encontrar, certo, dentro da Inconfidência Mineira. É considerado um movimento mais elitista.
Inclusive, o que menos representa as elites vai ser o que efetivamente sofre com as punições do governo português, que é o Tiradentes. Então, o que é que você precisa saber? Número 1, quais são os referenciais? Newton, qual é o estopim da Inconfidência Mineira? Nota que ele fala aqui no texto, ó. Nota que ele fala aqui no texto, certo? O resto empório das douradas minas, por mim o falará quando mais finas, se derramam as lágrimas no imposto, porque o imposto nada mais nada menos do que a derrama, certo? Que era a possibilidade de uso de violência na cobrança dos impostos atrasados. Então você lembra muito de impostos durante, né, o período aurífero brasileiro. Você lembra de algumas situações, como por exemplo a criação das casas de fundição, que gera inclusive uma revolta nativista, que é a revolta de Vila Rica, né? Revolta de Filipe dos Santos. Mas assim, a derrama, ela era a possibilidade do uso de violência, invasão de casas, tomada de bens, na tentativa de que Portugal saísse pelo menos com alguma coisinha. Detalhe, sobre o período aurífero brasileiro, que vai ali do final do século XVII até o final do século XVIII, né? A gente vai ter uma grande parte do ouro brasileiro, certo? Que abastece os cofres portugueses, não ficando em Portugal. Você vai ver que se nós pegarmos esse contexto, né, do final do 17 até o final do 18, a gente pega aí uma boa parte do século 18 e a gente vai ver que é o mesmo período em que duas coisas são muito fortes, muito latentes. Primeiro, a difusão dos ideais iluministas, inclusive com a Revolução Francesa, que não é aqui um referencial teórico para a Inconfidência Mineira, haja vista que as duas ocorrem meio que simultaneamente em termos de ano, ok? Mas também a industrialização de uma maneira diferente do que até então se via na Inglaterra. O início do processo de revolução industrial. Então não é incorreto falar que através principalmente de acordos mal sucedidos da coroa portuguesa com o governo inglês, certo? Portugal pagava suas contas às custas do ouro brasileiro, gerando o luxo, gerando a opulência, mas efetivamente aquilo que deveria ser investido para o desenvolvimento acaba escoando para o ralo inglês, fazendo com que assim não seja incorreto afirmar que o ouro brasileiro, certo? O ouro brasileiro serviu de aporte para a industrialização inglesa. Assim como também o ouro brasileiro serviu de aporte para a opulência, inclusive do ponto de vista artístico, certo? Da coroa portuguesa, do governo português. Perfeito? Até então, Inconfidência Mineira, ideais iluministas, baseado na Revolução Americana, certo? Baseado numa proclamação de república. A gente não tem aqui uma significativa ideia sobre a abolição da escravidão, até porque eu estou falando de membros da elite promovendo uma tentativa de emancipação para não pagarem tantos impostos e principalmente não forem submetidos à derrama. Derrama esta que não aconteceu, que já esvazia o movimento e eles acabam sendo delatados. Joaquim Silvério dos Reis, certo? Então, Newton, pelo amor de Deus, eu acho que eu entendi. Outra que eu preciso que você conheça é a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, revolta dos alfaiates, certo? Revolta dos alfaiates ou revolta dos búzios, né? Newton, qual é o ano? 1798. Como a questão ela é sobre Inconfidência Mineira, eu só quero dizer uma coisa. Aqui eu já tenho efetivamente, além da presença iluminista, certo? A presença dos ideais da Revolução Francesa. Principalmente daquele período revolucionário francês em que os jacobinos estão à frente. Os montañeses, na figura de Maximilien Robespierre, certo? Que é um período em que há a participação popular mais intensa, embora eu tivesse ali um ditador republicano, certo? Que é o Robespierre, certo? Dentro do processo revolucionário francês. Aqui eu tenho um movimento que vai contar com soldados, com alfaiates, inclusive com alguns membros da elite, como por exemplo médicos, mas são profissionais liberais, não fazem parte da cúpula burocrática da administração portuguesa, fazendo com que a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, elas sejam vistas como movimentos que têm o mesmo ideal, porém que por caminhos diferentes. Newton, como assim? Enquanto aqui eu toco na República, enquanto aqui eu toco na tripartição, enquanto aqui eu toco na criação de universidades, eu também toco na questão da escravidão.
fazendo com que parte da elite, parte considerável, abandone o movimento jogando a própria sorte àqueles que são efetivamente membros de camadas mais subalternas, o que gerará uma revolta do governo português e, obviamente, a aplicação de penas em tribunais de sangue muito mais efetivas do que ocorreram, por exemplo, na Inconfidência Mineira, em de P para 10 o Tiradentes comeu sozinho. Tá ok? E eu tenho também, não sei se você lembra, a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana. Pernambucana, tá certo, mas tá, né? Pernambucana. De 1817. Aqui eu já acrescento um outro contexto, mas que eu não vou explicar não, certo? Agora, não vou explicar. Por quê? Porque a gente vai falar desse contexto já já. Perfeito? Deixa eu ver aqui o que é que os ilustres senhoritos estão falando aqui de mim, né? Reinaldo Júnior, né? Alfartanos, tamo junto. Forças Especiais, bom dia, professor, né? O Anderson Guimarães e o Rodinho Moraes já estavam aqui, então vamos compartilhar a coisa, vamos junto, vamos dar o gás, vamos fazer as carreiras militares crescerem, porque com as carreiras militares fortes você tem cada vez mais eventos, você tem cada vez mais a participação de novos professores, você viu que tem gente boa chegando, tem gente nova chegando, e isso tudo é importante para você. Deixa eu beber uma aguinha aqui, durante o evento para beber água, né, Humberto? Beber mais? Comi o peixinho, tá salgado, né? Fabiano Lepsus, né? Lepaus, na verdade, né? Bom dia. Então, a gente quase triplicou o número de pessoas assistindo, né? Mas ainda tá pouco, Vamos fazer o seguinte, cada um de vocês que estão assistindo nesse momento, agora, terão a ilustre missão de chamar mais 3 amigos. Caso você faça isso, eu faço um sorteio aqui ao vivo para você, certo? Então, o Fabiano está pedindo um salve para o Mano Alemão FF. O Alemão FF nunca mais participou, né, dos nossos eventos. A gente, né, teve raiva do rapaz, mas o rapaz é aceito aqui. Então, beleza, pessoal? Cada um que aqui está assistindo tem o papel, o dever de chamar mais 3 pessoas, ok? Se vocês... Olha aí, fale sobre concursos para 2021 para a carreira militar. Só vou brincar contigo aqui de falar alguns concursos de 2021, que são os mesmos de todo ano, né? Eu vou ter ESA SPSEC, CA, EPICA, AFA, EFON, Escola de Aprendiz Marinheiro, Fuzileiro Colégio Naval e Escola Naval. Só brincando aqui eu disse 10, né? Um desses só ocorre 2 vezes, então tem 11. E eu nem estou citando concurso para institutos militares, como é o caso, né, do ITA e do IME. Que aí a gente iria para 13. Qual é a carreira que tem 13 concursos no ano? Ah, Nilton, as policiais têm, porque tem PM de vários estados, ó, como o Reinaldo está falando. Porque tem PM de vários estados, mas ó, no que tange as polícias militares, a gente no Alfa trata como carreiras policiais. Mas eu, Reinaldo, vou falar para você, viu, meu querido? Ano que vem é o ano de várias PMs. Eu vou te dar só uma, PM Ceará. Certo? Nilton, concursos que estão aí com edital aberto, por exemplo, PM Paraná, certo? Então, se você não é preso a raízes criadas aonde você vive, você tem um leque de boas opções aí, certo? De polícias militares, certo? O Reinaldo está escrito no DEPEN. E outra coisa, pessoal, essa história, na pandemia, certo? Na pandemia, os concursos pararam, as provas estão sendo adiadas, né? Há uma remarcação das provas, mas a gente tem vários concursos abertos. Você pega, por exemplo, os concursos militares, certo? Muitos estão com as inscrições encerradas, mas com provas já programadas para o mês de agosto, para o mês de setembro, tá ok? Então, por favor, certo? Cuidado com isso aí. Prova da ESA foi remarcada, né? Agora vai para o dia 4 de outubro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Porque toda vida eu confundo essa informação, certo? Toda vida eu confundo essa informação. Tenho aqui para vocês, certo? Não sei por que diabo é que eu confundo isso. Pronto, 4 de outubro de 2020, um domingo, né? Saiu aí, certo? Do dia... Cadê? Qual era o dia anterior? Saiu do dia 30, né?
do dia 30 de agosto, domingo, para 4 de outubro. Então, meu irmão, sou do Espírito Santo e vou lá no Paraná fazer a PC. Massa. Né? O Reinaldo mora em Altos, no Piauí. Massa, meu irmão. Então, cara, não se prenda a raízes, certo? Até porque, Nilton, mas eu tenho família. Eu não quero deixar minha família, não. Meu irmão, você deixa a sua família hoje para estar presente de outra maneira no futuro. Nilton, mas se eu perder tempo com os meus pais, é melhor dar no futuro, né? Condição de ter uma boa saúde, condição de ter uma boa alimentação, condição de ter uma boa moradia, do que efetivamente hoje você ficar em casa para passar dificuldade com eles, ok? Então, desafio lançado. Se cada um chamar 3 amigos, então vai, liga aí, certo? O computador de todo mundo, já eu dou uma olhada, espero que você cumpra com essa missão. Vamos lá comigo. O intelectual advogado, que é o Cláudio Manuel da Costa, toda a poesia acima, foi um dos integrantes mais importantes da Revolta Colonial Brasileira, certo? Da mais importante é ótimo, né? Conhecido como Inconfidência Mineira. Sobre esse movimento podemos afirmar que tem a era de natureza nativista. Era de natureza nativista. Era, pessoal? Vem pra cá, bebê. Nativistas aqui, eu puxei alguma setinha? Não, emancipacionista ou separatista, beleza? A primeira aqui, certo? Item B. Manifestava-se contra os rigores da política fiscal metropolitana, ok? Sobre a capitania das Minas, exercida através da Casa de Contratação. E inspirava-se nos ideais revolucionários franceses, né? Aqui nós temos uma política fiscal através das casas de fundição. Fundição, não é casa de fundição não, é outra coisa. E nos ideais revolucionários franceses, no iluminismo. Nota que a Revolução Francesa ocorre quase que concomitantemente. Item C. Visava a independência econômica e a política das colônias. A gente já resolveu quantas questões? Só 2, né? Da colônia. O levante foi deflagrado quando se exigiu o pagamento de impostos atrasados pelas casas de fundição em todo o país. Pode ser que você tenha um pequeno errinho aqui, né? Pode ser que você tenha um pequeno errinho aqui, mas deixa aí que eu volto já. D. Era de caráter nacionalista, visando a independência da colônia e ao rompimento com o laço com a metrópole, com o livre direito de implantação de manufaturas nas capitanias e ao comércio exterior, né? Exterior, meu querido. Eu também vejo alguns errinhos aqui, mas volto para você já já. Item E. Foi ideologicamente influenciado pelos princípios iluministas, massa, divulgados em Minas por uma elite intelectual, principalmente os filhos da elite que está na Europa, e acolhidos pela população local devido à crise econômica. Esse aqui pode notar que não tem nenhum errinho. Newton. E o do C. Visava a independência econômica e política da colônia. O levante foi deflagrado quando se exigiu o pagamento de impostos atrasados pelas casas de fundição. Olha aqui, ó. Em todo o país. Não, gente. Na região das Minas. D. Era de caráter nacionalista, visando a independência da colônia e ao rompimento dos laços com a metrópole, com livre direito de implantação de manufaturas nas capitanias e ao comércio exterior. Beleza. O que fica foda aqui é esse caráter nacionalista do começo. Tá ok? Então, sem erro nenhum, resposta correta, o item é de escola. Tá ok? Próximo. Quanto à vinda da corte portuguesa ao Brasil, assinale a alternativa correta. Certo? Assinale a alternativa. Vem para mim, Humberto. Vem para mim, por favor. Vamos lá. Já 1, 2, 3 é a nossa quarta questão, né? Nossa quarta questão. Vou dar uma apagadinha aqui de leve. Não precisa assim, se mover não, Humberto. Eu apago aqui sozinho, bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho. Nossa quarta questão. Quarta questão. Olha o que é que eu tenho aqui para você, meu bebê. Olha o que é que eu tenho aqui. Aí o aluno chega para mim e diz assim: Nilton, mas a minha prova é de História do Brasil e você explica História Geral. Eu já recebi esse tipo de crítica. Só que sem contextualização, você efetivamente não vai saber do que nós estamos tratando. Vamos lá. A gente falou bem ali de um evento, 1789, que é a Revolução Francesa. Eu podia dar uma aula melhor sobre isso, né? Eu poderia lhe falar dos últimos governos franceses, da crise provocada por guerras, da crise provocada por gastos,
da sociedade francesa dividida em 3 estados e estamentos. Poderia falar do rei Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, o que perde a cabeça, Luís XIV, l'État sécular, o Estado sou eu, Palácio de Versalhes, certo? Os gastos com festas da nobreza, certo? Maria Antonieta com Luís XVI, o envolvimento, certo? Na guerra de independência dos Estados Unidos contra os ingleses, apoiando, certo? A colônia, que no caso era os Estados Unidos da América, com ideais iluministas, os mesmos ideais que vão tomar conta da França, certo? Promovendo inclusive a queda do que a gente chama de antigo regime, que é o Estado absolutista. Enfim, nota que tem muita informação, né? Mas aí, meu querido, se você correr um pouco, certo? 1798, 99, aí você já tem início, dentro do contexto evolucionário francês, certo? A um outro momento. Quase, né, 10 anos depois, 11 anos depois, você tem a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Aí você pega Newton de quando a quando? De 1799 até 1815, com as derrotas, né, que acabam no fim da carreira levando Napoleão ao fracasso, ao exílio, na ilha de Elba e de Santa Helena. Newton, o governo napoleônico está dividido como? Eu costumo dizer que ele está dividido, certo? Em política interna e política externa, ou está dividido entre antes e depois de Napoleão se proclamar imperador. Inclusive, né, submetendo a igreja a uma situação vexatória. Ok? O que é que isso tem a ver? Naquele momento, Napoleão ele é muito útil para reforçar coisa que a Revolução Francesa já tinha feito, o sentimento nacionalista francês. As guerras napoleônicas são guerras expansionistas. A França, naquele momento, ela deixa que somente se defender das coalizões que querem atacar o território e passa efetivamente a expandir-se, conquistando territórios esses, né, que são territórios importantíssimos para que Napoleão consolide um mito de grande vitorioso. Porém, é importante que você entenda que Napoleão sofre derrotas, como, por exemplo, pesquisa aí, Batalha de Trafalgar, certo? E, acima de tudo, que você saiba quem é o grande inimigo dessa ascensão francesa, certo? Nas mãos de Napoleão, que é a Inglaterra. E a gente está falando aqui, efetivamente, de século XVIII. Mas boa parte do governo de Napoleão vai estar no início do século XIX, quando a Inglaterra está passando para aquela transição de primeira etapa da Revolução para a segunda etapa da Revolução Industrial. E a França, ela meio que chega atrasada nesse desenvolvimento industrial, fazendo com que a França ela tenha o seguinte pensamento nas mãos de Napoleão, certo? Eu não só tenho que crescer, como eu tenho que barrar o crescimento daquele que nesse momento é carro-chefe do processo de industrialização, que é a Inglaterra. E é dentro desse contexto, certo, por volta do ano de 1806, que Napoleão decreta o velho e bom bloqueio continental. Bloqueio continental. Inclusive, bloqueio esse, que é uma imposição sob a ameaça de invasão de forças napoleônicas a qualquer país que porventura viesse a desrespeitar. Bloqueio e impedimento continente europeu. Então os países europeus estavam impedidos, vedados, proibidos de negociar com a Inglaterra. Beleza, tranquilo. O problema é que países como Portugal, por exemplo, mantinham relações comerciais com a Inglaterra que eram deficitárias para o governo português, fazendo com que assim o rompimento de relações pudesse ensejar, certo, na Inglaterra o sentimento de pagamento daquilo que se deve no ato do rompimento com os juros que efetivamente seriam cobrados. Então, o governo português, que já tem uma série de alianças com a Inglaterra, inclusive alianças que são bem conhecidas, como é o caso do Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e Vinhos do começo do século XVIII, o governo português ele fica entre a cruz e a espada, ou melhor, entre a Inglaterra e a França, fazendo com que, assim, Dom João, certo? O nosso velho e bom Dom João VI, que você leva para a história com a visão caricata do rei glutão, que é um cara que engana Napoleão e naquele momento faz o que talvez fosse a única coisa possível a ser feita. Ele consegue, junto à Inglaterra, ajuda para que toda a burocracia portuguesa, parasitária, inclusive, grande parte dela, a enorme parte dela, se mudasse para o Brasil, fazendo com que Napoleão ficasse a ver navios e Portugal passasse por um processo de luta contra a invasão napoleônica, coisa que já havia acontecido, por exemplo, na Espanha. Então, Newton, pera ainda, cara. O que é que você está falando? Que a família real para o Brasil, a família real, ela vem para o Brasil, viaja, foge, vem, né? A vinda da família real, a fuga da família real, certo? Para o Brasil, ali de 1807 para 1808, se dá pelo contexto das guerras napoleônicas. Quem foi que ajudou? A Inglaterra.
Ok? Vou dar para você aqui, vou botar outra data aqui, né, que eu botei a data de 1804, né, com a coroação de Napoleão, a data de 1806, né, com o bloqueio continental, a data de 1808, com a vinda da família real portuguesa. Só que essa data de 1808, ela é uma data muito marcante. Então vai, meu aluno, fica para você uma informação que é foda. Fica para você uma informação que é massa, certo? Lembra que aqui, até o ano de 1822, o Brasil ainda é colônia. E me lembre, por favor, vou fazer até um acordo aqui, me lembre. O nosso próximo evento de colégio naval, você vai pedir para que eu faça na lousa uma divisão detalhada da história do Brasil, tema a tema, e que eu coloco para você o que é de mais importante, como é cobrado em prova. Um resumão, uma coisa assim, Nilton, mas assim, em quantos minutos? Em 20 minutos. Certo? Isso aqui, você estuda isso aqui, beleza? Você me lembra, por favor? Quem está de acordo aí? Certo? Um resumão. Por quê? Porque às vezes é bom dizer isso aqui pertence ao período colonial, isso aqui pertence ao período republicano inicial, isso aqui pertence à nova república, isso aqui pertence ao período liberal, isso aqui pertence ao período imperial. Então, tá ok, pessoal? Tá ok? Então, bora, responde, negada, que tem um delay aqui, mas eu preciso. Pode ser? Na nossa próxima aula fazer isso? Vamos lá. Olha como a gente vai tentando tocar na ferida da coisa. É assim, ó. Chegamos aqui em 1808. E em 1808, a família real presente no Brasil atende os anseios, certo? Inclusive de alguns acordos secretos firmados com a Inglaterra, de abertura dos portos às nações amigas. Então, como eu falei para você que está tendo período colonial, a gente tem aqui a presença de quem? A gente tem a presença de nada mais, nada menos do que do exclusivo metropolitano ou do pacto colonial. Exclusivo metropolitano ou do pacto colonial. Então, quando eu abro os portos às nações amigas, certo? O que é que eu faço naquele momento? Eu permito que a colônia faça comércio com outros países, certo? Sem a presença da metrópole a todo momento, que é Portugal. Por mais que o seu governo esteja aqui, é Portugal que é a nossa metrópole. Número 2, eu revogo o alvará de Dona Maria, que impedia a presença de manufaturas no Brasil durante o governo de Dona Maria, a louca, certo? Que revogue esse alvará e que de agora em diante a gente passe a ter, certo? A possibilidade de manufaturas no Brasil. Outra data que é importante aqui para você é o ano de 1810. Hoje eu estou mal de pincel. 1810, mas eu achei um bom aqui. 1810, que é a assinatura dos famosos tratados de comércio, navegação, de aliança e amizade, certo? Que vai dar à Inglaterra, certo? Aquilo que a Inglaterra muito queria, que é a vantagem em termos alfandegários na venda de seus produtos no comércio com o território brasileiro. Para ter noção, 24% para os demais países, 16% para Portugal, 15% para a Inglaterra. Fazendo com que, assim, os produtos ingleses industrializados invadam o nosso mercado. E o fetichismo da mercadoria, que no Brasil isso é muito forte, certo? Você não tem algo pelo que ele efetivamente gera no seu uso. Ai, meu Deus, eu tenho um carro porque ele me permite uma locomoção mais célere. Não. São símbolos de status. Nunca viu, não? Fulano de tal chega aqui. Pai, vou contar essa história aqui. Minha esposa estiver ouvindo, ela vai me matar, né? Eu fui chamado para um jantar na casa de um amigo, certo? Que está morando num apartamento, no 11º andar, em um prédio muito elegante aqui de um bairro nobre de Fortaleza, que é a Aldeota. Embora todo mundo queira dizer que mora na Aldeota. E a todo momento, certo? Todo momento, a gente ficava beliscando, petiscando uma coisinha, né? E uma moça trouxe uma geleia. Ela repetiu 3 vezes durante o jantar que a geleia era importada, Humberto. Aí, porque essa geleia eu trouxe de fora, E assim, já era uma senhora, então a gente até entende. Mas é um hábito muito comum, né? A pessoa associar o que é importado ao que é melhor. Então, naquele momento, para você ter noção, a gente vai comprar patins de esqui na neve, casaco de pele, até o caixão ainda comprado em vida,
para quando você se tornasse defunto, se fosse inglês era mais cobiçado. O que vai fazer com que nós praticamente sepultemos as possibilidades brasileiras de concorrência junto às manufaturas contra o produto inglês e provocássemos no Brasil um reforço dessa verve agroexportadora. Então, este momento de ruptura com o monopólio metropolitano, ele não é um momento em que a gente passe efetivamente a implementar um desenvolvimento do nosso setor industrial. Coisa que ocorreria em surtos no segundo reinado, em surtos na República Oligárquica, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, mas que a gente iria efetivamente começar enquanto projeto durante o governo Vargas a partir de 1930. Ok, pessoal? Ok? Vamos lá. Vamos responder a nossa questãozinha. Em janeiro de 8, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para entrar os franceses, o príncipe regente de Portugal, Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para o Brasil. Sua mais importante colônia, para isso obteve a ajuda de alguns aliados, apenas franceses, contrários a Napoleão, apenas em Inglaterra. Papucô. B. Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa. Porém, trouxeram pouco dinheiro, deixando suas obras de arte, livros, bem pessoal. Mentira, vem pra cá. Vem pra cá. Você vai fazer o seguinte, vamos lá. Imagina, vamos dar uma viajada. Vamos pra onde? Pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nilton, no Rio de Janeiro, a gente vai ter, sei lá, contato com praia, né? Não. Aí fazer outro tipo de turismo histórico. Petrópolis, Palácio do Catete, Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, chegou, tá olhando, escadaria, um busto, Dom João. Antiga biblioteca, certo? Imperial, certo? Dom João. Boa parte do acervo foi trazido por português nos navios, nos 14 navios que levaram a família portuguesa para o Brasil. Trouxeram. Então, o finalzinho tá errado, ok? Uma das principais medidas tomadas por Dom João foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal, as nações amigas, né? 1808 e depois 1810. A principal beneficiada com a medida foi a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil. Os produtos ingleses chegavam no Brasil com imposto de 15%, enquanto os de outros países chegavam com imposto de 24%. Portugal, por exemplo, 16%. Essa prerrogativa fez com que no Brasil chegassem muitos produtos ingleses, por vezes desnecessários, né? Patins para esquiar na neve? Foda, né? Tal medida acabou atrasando o desenvolvimento da indústria brasileira. Perfeito, resposta correta, o item C, respondi para você. E agora a gente vai para o intervalinho aí, certo? De 5 a 10 minutinhos pro tio tomar uma aguinha. De volta já já, não vai. Falou!
Fala galera, estamos de volta. Ó. Tinha falado para vocês, né, que o intervalo era rapidinho. Me digam aí, por favor, quanto tempo de intervalo. Muito legal. Muito legal a galera não ter saído, ter continuado. Então, estamos junto aqui, ok? Juliana Oliveira, tudo bem? Seja bem-vinda aí, né? Tiago Oliveira, vocês são irmãos, parentes aí, né? Também, sejam bem-vindos, né? Lúcia Paixão perguntando se o ministro aulas para ex-FESEX também. A gente não tem o produto FESEX dentro do Alfa ainda, certo? Eu tenho que dar uma analisada melhor, mas assim, é melhor lhe falar quais são as matérias que eu ministro, né? Assim, não sou expert em nenhuma, sou assim, que nem eu sou na história, né? Consigo passar com certa tranquilidade os conteúdos. Mas, por exemplo, Direito Constitucional e Direitos Humanos, História, Atualidades, são as 4 matérias que eu detenho aqui no AlphaCom. E a história tem várias ramificações, né? Por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho História da PRF, é específico, né? Eu estou agora debruçado sobre algumas coisas, como, por exemplo, a história da navegação no Brasil, a criação da Marinha Brasileira, antiga Armada, e o envolvimento nos conflitos do período imperial, né, período regencial e período imperial, período regencial e segundo reinado. Então, assim, a gente vai, né, com o passar do tempo aí, tentando agregar cada vez mais conhecimento, né, cada vez mais conhecimento, para que eu fale com propriedade de causa para vocês, né, que são futuros militares. Eu estou estudando para você ter noção, uma lei já bem antiga, que é o Estatuto dos Militares, para entender formato de remuneração, posto, graduação, né? Porque você chega, por exemplo, e diz assim, ó, quando você for praça, você vai ter um posto tal. Não, graduação para praça, posto para oficial, né? Inativos, ativos, o que é reserva remunerada, certo? Quais são os direitos, então, com o passar do tempo, você vai ter. Carla Malta, né? Atrasada não, me amostrando. Bom dia, moço. Bom dia para você. Vamos lá. Certo? O que é que eu tenho aqui para você? Né? Nossa quinta questão. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo do cerco napoleônico, transferiu-se para o Brasil, que, de colônia, se tornou sede da monarquia. Foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, né? E do vice-reino. Os 13 anos durante os quais a corte permaneceu no Rio de Janeiro tiveram grande importância política e econômica e foram seguidos pela Declaração de Independência do Brasil em 1822. Então, o que a gente tem via de regra, né? Comigo. Você tem a família real no Brasil, vamos botar aqui o ano de 1808, né? 1808. Você tem a família real no Brasil, ok? Aí você diz assim, Nilton, tem uma coisa estranha aí, velho. Tu falou que foi no contexto das guerras napoleônicas. Mas tu falou que Napoleão, ele fica no poder até 1815. 1815. Cara, Nilton, se Napoleão foi derrotado, certo? Nós temos um evento que inclusive marca, baseado no equilíbrio europeu. O Humberto tem caneta vermelha aí? Foi. Certo? As azuis, as vermelhas, na verdade. Estão, tem não? Estamos vendo. Eu acho que eu tenho aí na minha bolsa. Eu já o pego. Deixa eu fechar aqui. Certo? Então, em 1815, Humbertão, olha aqui. Temos o Congresso de Viena, baseado no equilíbrio europeu, certo? Que faz com que nós tenhamos aí efetivamente uma possibilidade, né? Aqui eu tenho o princípio da legitimidade, em que as famílias reais que governavam os seus territórios seriam realocadas ao poder, seriam reconduzidas ao poder. Uma divisão territorial, depois da bagunça feita por Napoleão, que garantisse o equilíbrio, obviamente, a não, né, promoção de novos conflitos. Nós temos também a criação de uma Santa Aliança, certo? Sem a presença inglesa, porque estava muito motivada pela independência de outros territórios para que ela pudesse adentrar sem a preocupação com os devidos pactos coloniais, ok? Mas por que a família real portuguesa não voltou? Por quê? Primeiro, querendo ou não, por mais que o Rio não fosse nem sombra do Rio que você conhece hoje, certo? O Rio meio que apaixonou a família real portuguesa.
E eles por aqui desenvolveram laços e criaram uma infraestrutura que para eles era muito cômoda. Então, quando é que a família real portuguesa ela volta para o Brasil? Na década de 20, para Portugal, na década de 20. Então a gente pega aqui, por exemplo, o ano de 1821. E só volta porque se sente fortemente ameaçada. Ameaçada pelo quê? Pelos ventos liberais que varrem a Europa. E a presença desses ventos liberais gera o anseio pelo controle do Estado. E esse controle se daria juridicamente pela criação de uma Constituição, que a gente vai chamar de Constituição do Porto. Ou, se você preferir, Constituição Liberal do Porto, no início da década de 20. Só que esse termo liberal, ele depende muito de para quem é aplicado. Não sei se você já viu, certo, porventura, aquela ideia de que, eu tenho aqui o indivíduo olhando para um lado, certo? E ele enxerga um 7. O outro olhando pelo outro, ele enxerga um L. Qual dos dois pontos de vista é o verdadeiro? Ambos, para cada um que enxerga da visão de um ponto. O que é liberal para os portugueses nada mais é do que o controle dos atos da família real. Mas a atitude deles é retrógrada e conservadora para nós, que pede a recolonização do Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, certo? Se você, porventura, assim é uma geração meio Nutella, então eu quero que você entenda. Por mais que hoje eu tenha condições, certo? Quando tiver o meu filho, eu quero que ele aprenda como eu aprendi algumas coisas sobre a vida. Exemplo, pegar um ônibus. Exemplo, que o mundo ele não é somente aquilo que ele vê nos portões de um condomínio, pelos muros de um condomínio, certo? Hoje em dia, talvez seja até o seu caso, então vale a pena uma reflexão, muitos indivíduos que têm, sei lá, né, vocês do Colégio Naval são muito novos, mas alguém que porventura esteja aqui me assistindo que queira fazer ESA, SpaceX, Polícia Militar, já na casa aí dos seus 20 e poucos anos, na ESA, por exemplo, pode estender até os 26, né? Para músicos e técnico de enfermagem, 55 vagas para enfermagem, 45 para músico, 900 para homem, 100 para mulher. Aliás, você também tem a questão das cotas, 20%, né? Você que porventura já passa dos 20 aí, e talvez você nunca tenha pego um ônibus, talvez você não venha a ter noção de como proceder na hora que você realmente necessitar, certo? Necessitar. Mas vamos pegar a seguinte ideia. Você que sempre pegou ônibus da vida, sempre pegou ônibus da vida, lotado, vazio, por curtas, longas distâncias. Se você, porventura, amanhã tiver que acordar e pegar um ônibus, você pega. Sente falta de nada não? Sinto. Se o ônibus estiver lotado, eu sinto falta do aperreio, não é? Agora imagina um cara que nunca pegou um ônibus na vida, de repente há uma falência da família, e o indivíduo tem que no outro dia pegar um ônibus lotado, aqui em Fortaleza tem terminais, passando por 2 terminais para chegar onde ele trabalha, que sempre foi perto, que ele sempre foi no carrinho com ar-condicionado. Quem é que vai lidar melhor com a situação de pegar o ônibus naquele dia? Quem sempre pegou? Ou quem a partir daquele momento teve o conforto e perdeu? Pois é, vem comigo aqui. O Brasil, não é? Desde 1808 nós temos uma ruptura com o Pacto Colonial. O Brasil, economicamente, agora já não tem o monopólio exercido sobre ele. Politicamente ainda há. Tá ok? Foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora o Brasil não é mais colônia, ele está ali pau a pau tomando decisão. É segue da monarquia portuguesa, por mais que Portugal esteja agora livre. Ok? Em 1815, vê que as guerras napoleônicas cessaram, que o Congresso de Viena restaura boa parte dos territórios portugueses nas mãos das famílias reais, da família real, e não vê a família se mexendo. Opa, gostaram do Brasil, agora nós mandamos. Aí chega na década de 20, mais precisamente em 1821, e a galera diz assim, vamos recolonizar vocês. Tudo que foi conquistado iria por água abaixo, retrocesso. Você estava com carro e de repente lhe tiraram. Você que andou de ônibus, comprou um carro e de repente não pôde mais pagá-lo. Voltar para o ônibus é ou não é difícil? Voltar para o padrão de colônia é muito complicado. Então, naquele momento, certo, o que era liberal para Portugal era conservador e retrógrado para nós. Ok? Quando a família real volta para o Brasil, tem uma sacada de gênio aqui. Então, Dom João não é essa figura tosca que você conhece, não. Deixaram o príncipe regente, Caio Castro, né? Dom Pedro I.
inclusive, já com a convocação de Assembleia Constituinte, mesmo que Portugal esteja elaborando sua Constituição. Que coisa estranha, né? É porque já havia a ideia que se o controle fosse exercido por lá, se teria aqui a independência, para que a família real pudesse usar de refúgio o Brasil, caso o controle lá fosse muito extremo ou eles fossem rechaçados do poder pelos ventos liberais que varriam a Europa naquele momento. Certo? 1820, 1830. Ok? Newton, deixa-se o príncipe regente. Um dia importante, o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga o povo que fico. Ou seja, teremos um representante. E vem o dia 7 de setembro de 1822, com a nossa independência. E a partir daquele momento, a montagem de uma estrutura agora de um país livre. Houve revolta? Houve. Inclusive, pesquise, vá agora. Se eu não me engano, dia 2 de julho de 1823, independência da Bahia, onde as tropas portuguesas resistiram até um cerco que efetivamente provoca a derrota. Então, houve violência? Houve violência. Newton, houve algum tipo de conflito armado? Houve. Mas foi diferente da independência de vários outros territórios. Por exemplo, enquanto na América, no restante da América se adota modelos republicanos, certo? Aqui se adota o modelo imperial. Enquanto se rechaça a presença do colonizador, aqui a gente tem um fruto do colonizador, como sendo agora, certo? O nosso príncipe regente, o nosso, certo? Primeiro imperador. Enquanto lá uma fragmentação territorial, aqui, inclusive por conta da manutenção desse modelo monárquico, certo? Há uma unidade territorial. É tanto que façam um trabalho mental. Olha o mapa da América do Sul. Veja, é o Brasil representando quase 50% desse mapa. E o restante fragmentado, Equador, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, é ou não é? É Argentina, Chile, Uruguai, inclusive o Uruguai é outro caso, certo? Porque é anexado como território brasileiro durante o período em que Dom João está no poder, como forma de se vingar, inclusive, dos franceses pela expulsão. Ok? Ok. Além da Guiana Francesa também naquele momento. Inclusive porque, se você... Me perdoe. A Guiana Francesa como forma de se vingar e a Cisplatina, que é o atual Uruguai, certo? Pertencente aos espanhóis, mas por conta de uma alegativa que é de família, de Dona Carlota Joaquina, já que Dom João, pelo fato de ela ter ascendência espanhola, achava que teria domínio sobre aquele território. Ok? Então, Newton, pelo amor de Deus, cara, é muita informação. Mas vamos responder a questão. Uma das principais características socioeconômicas desse período foi, item A, a diminuição do fluxo de mercadorias, ok? Não sei. Início do ciclo econômico da borracha, não, é no Brasil República. Abertura dos portos ao comércio exterior. Puxa vida, 1808. Então, não tem nem o que falar. Resposta correta, nossa quinta questão, o item C de casa. Newton, diminuição, não aumento. Por quê? Principalmente por conta dessa abertura. Item D, ampliação das relações bilaterais com os Estados Unidos. A gente amplia relações com a Inglaterra. E tem a elevação do Brasil à condição de protetorado da Inglaterra. Não, Reino Unido, de Portugal e Algarve. Ok? Tranquilo. Próximo. Aliás, vem para mim, Humberto, para a câmera aqui. Vem aqui, por favor. Certo? Deixa eu falar com o pessoal aqui. Cadê? Agora vai o Yoshi, né? Tá falando que a Carla estava se mostrando, amostrando, eu acho ótimo esse termo, se amostrando. Tá ok? Vendo o pessoal aqui. Quantas questões a gente respondeu, só para eu ter noção aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos para a sexta. Vem comigo. É particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não o de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas, desde os tempos coloniais, no modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição, da rotina rural, certo? A terra de lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo, para ser unicamente o seu meio de vida, sua fonte de renda. O caráter próprio das fazendas de café do Oeste Paulista de 1840 pode ser explicado em parte pelo. Então a gente vai já para aí. Vem aqui. Vamos lá comigo. Você deve saber, né? Que o Brasil ele tem um novo ouro, que é o café. Café. Ok?
O café. Newton, me responde uma coisa. Por mais que a gente tenha a introdução de mudas de café em um período anterior ao que é o segundo reinado, durante o segundo reinado, o café chegou a ser até bebida proibida, para quem não sabe. Certo? É durante o segundo reinado que o café meio que cai no gosto dos europeus e dos americanos. Ok? E vira o principal produto da nossa pauta de exportação, durante o segundo reinado e durante a República Oligárquica, em quase metade da exportação vem do café. Certo? Dividindo a atenção com outros ciclos, como é o caso da borracha, algodão, ok? A cana. O café. Esse café, inclusive, eu poderia até fazer um afeito aqui sobre o segundo reinado, certo? Sobre o período de colonização, de consolidação, o período de auge, certo? E também aquilo que seria o período de declínio, a partir do ano de 1870. Tá ok? Só quando a gente fala de café e segundo reinado, a gente começa a falar aqui, efetivamente, de duas coisas. Uma, o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Duas, o Oeste Paulista. Vale do Paraíba e Oeste Paulista, certo? O Vale do Paraíba, aí eu já pego aí um território mais ligado à região fluminense, ele tem características muito parecidas com o cultivo da cana. Então você aqui adota também a ideia do plantation. Você pode notar pelo texto, né? Diz assim, ó: a silhueta antiga do senhor de engenho perde aqui alguns de seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição. Então aqui eu ainda tenho efetivamente características muito ligadas às características do ciclo açucareiro, ok? Já aqui eu tenho uma modernização, certo? Uma modernização. E quando eu falo de modernização, eu falo inclusive de modernização de máquinas, modernização do maquinário, faltou aqui a palavra, mecanização, certo? Modernização. Além como aqui, dentro dessas lavouras, a introdução da mão de obra, os imigrantes. Imigrantes. Aí aqui, no Oeste Paulista, certo? Com a produtividade mais acentuada, inclusive, porque lá no Vale do Paraíba, que inicia a produção, certo? Pelo menos é apresentada a produção para o Brasil antes, a terra vai sofrendo desgaste pela intensificação, certo? Da exploração. E é o momento que o Oeste Paulista começa a aparecer a partir de 1840. Esse Oeste Paulista conta com o dono de fazenda, o cafeicultor, que ele vê a fazenda como seu meio de vida. Ele vê a fazenda como aqui, né? Ele diz assim, cadê? A terra de lavoura deixa então de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente o seu meio de vida. Ele sai dessa fazenda e mora na zona urbana, próximo ao local onde há essa fazenda ou aonde passa o produto para o escoamento, certo? Nos portos, como por exemplo Porto de Santos. Então ele vai desenvolver também uma área urbana, que é assim que, por exemplo, se desenvolve efetivamente a cidade de São Paulo. E você vai ver que o excedente do café, que vai passar por momentos de superprodução em crise, esse excedente do café ele vai ser investido em outras coisas, como, por exemplo, o processo de industrialização. E veja como São Paulo é hoje, se comparado com o restante do Brasil. Tá ok? Então, existe ou não existe diferença? Existe. Inclusive, você vai ver, e agora eu pego a obra do José Moreira de Carvalho, A Formação das Almas, certo? Quando ele fala da abolição da escravidão no Brasil. A abolição da escravidão no Brasil é um projeto. Por mais que me diga, não, um projeto. Só que esse projeto pensado não foi executado. E se foi executado, uma abolição de última hora. Não de última hora porque não se discutia a situação. Mas os moldes foram moldes impensados. Newton, como assim? Havia inclusive uma pressão, olha que coisa louca eu te falar isso. Havia uma pressão de alguns cafeicultores para que houvesse abolição, você sabia disso? Só que essa pressão aqui não é uma pressão simplesmente pelo gesto humanitário de tornar o indivíduo, o escravo, certo? Uma pessoa física, certo? Que hoje a gente chamaria de CPF, com direitos e deveres. Não, eles queriam que fosse uma abolição indenizada pelo governo e com a captação desses recursos, eles pudessem investir em mecanização e na atração de imigrantes.
porque era muito mais produtivo. Haja vista que o escravo não ganha, não tem por que ele se esforçar no trabalho. Ok? E haja vista que ele vai ser castigado, ele não tem uma relação de querer o bem do seu senhor. Obviamente que eu estou dando aqui uma visão estereotipada da coisa. Ok? Só que esse projeto indenizado não foi para frente. E a abolição da escravidão se concretiza depois de várias leis, como é o caso, né? Da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, da Lei Saraiva contra Gipe, da Lei Barão do Rio Branco, né? Que são a Lei do Sexagenário e a Lei do Ventre Livre, certo? Até que a gente chega na Lei Áurea, 13 de maio de 1888. E a abolição se dá meio que abruptamente. Newton, sem uma política para a reintegração do escravo, para a integração do escravo a uma sociedade livre, sem pagamento de indenização. Fazendo que você tenha aqui duas consequências no mínimo. Quais são as duas consequências? Primeira consequência, certo? Acaba-se a escravidão, mas se promove desigualdade, racismo, certo? Preconceito. Acaba-se a escravidão e Dom Pedro II vai ter agora inimigos, que são os cafeicultores. Porque a abolição sem indenização não passava pela cabeça deles. Ok? É por isso que muitos republicanos de última hora são cafeicultores. O que são republicanos de última hora? Insatisfeitos com a atitude do imperador. E o imperador estava debilitado, tanto que quem assinou a Lei Áurea foi sua filha, Princesa Isabel, mulher de Conde Deu, que inclusive vai ser para os republicanos um inimigo, certo? Ele já acometido da diabetes, não consegue politicamente articular, porque Dom Pedro II era um cara inteligente, um mecenas, muito articulado politicamente, é tanto que ainda muito novo, conseguiu consolidar o Partido Liberal e Conservador, na fase de consolidação do segundo reinado. Então, você tem aqui alguns efeitos, mas a questão não te pedia tudo isso. A questão te pedia o caráter próprio da fazenda do Oeste Paulista, e a gente está na sexta questão. Vamos lá. Menor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos. Mentira, maior integração, né? Item B. Pera ainda. Menor isolamento, perfeito. Melhor isolamento dessas fazendas em relação aos meios urbanos. Perfeito. Então, menor isolamento, maior integração. Então, perfeito. Certo? Tem tudo para ser o item correto. B. Emprego exclusivo de mão de obra imigrante assalariada está errado. O exclusivo está errado. Eu tenho a pressão de mão de obra escrava, tanto que eu falei que havia uma pressão para a libertação com indenização. C. Desaparecimento das práticas de mandonismo local. Não, elas diminuem, mas só em ter escravo tem prática de mandonismo. D. Maior volume de produção de mantimentos nessas fazendas. Também não tem nada a ver. Esforço de produzir prioritariamente para o mercado interno? Não. Consolida o que eu falei aqui, mercado externo. Então, resposta correta, o item A. A de avião. Item A de avião. Perfeito? Vamos lá ver vocês aqui. José Mota, bom dia, né? O Edson Souza, retratar a mensagem do Edson Souza, né? Não sei o que ele falou. Então, pessoal, até aqui vocês estão entendendo? Até aqui tá tranquilo, né? A gente tem mais algumas questões aí a serem respondidas, né? Até aqui, se tiver tranquilo para você, massa, tamo aqui, tamo junto, beleza? Tranquilão? Vamos lá. Próxima questão aqui. O evento conhecido como Convênio de Taubaté, a gente está falando aqui de pronto, 1906. 1906. Tá ok? 1906. Égua quase que não sai, viu? Embora tenha sido aprovado no governo Rodrigues Alves, certo? Pelos cafeicultores, a aliança vem depois, no governo Afonso Pena. O mesmo que morre e é sucedido pelo Nilo Peçanha. Ok? Tem uma frase sobre o Convênio de Taubaté que eu acho assim bem legal, que é assim, ó. É uma socialização dos prejuízos, certo? E uma privatização, como já existia, dos lucros. Se você consegue entender, certo? A gente já está naquela consolidação da política dos governadores, instituída por Campos Salles, certo? O segundo presidente republicano, na verdade, civil republicano, né? Sucede o Prudente Moraes, aí Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, certo? Aí depois você tem o Hermes da Fonseca, aquela disputa com o Rui Barbosa, né? Na política da campanha civilista, as políticas de salvação. Enfim, aí você dá continuidade à galera. É assim, é bem simples. Vem comigo. Imagina que você é cafeicultor. Então, você, cafeicultor,
convive assim com açúcar, com café. Ó. Acabar aqui. Se você consegue entender. Aqui é o preço. Beleza? Aqui é o preço do café. Vamos lá. Quando o preço está elevado, elevou o preço. O que é que a produção faz? Opa, a produção aumenta. Newton, por que que aumenta? Porque efetivamente se é um produto de preço elevado, ó, aumenta a produção. Só que tem uma hora que o preço ele começa a retrair. Aí o preço começa a cair. Até estabilizar e voltar a crescer. Perfeito? Enquanto isso, o que é que acontece com a produção? Ela continua, ó, não sei se vai dar para pegar, não precisa também não, Humberto, vai sair da tela mesmo, é de propósito. O preço começa, ó, subir, saiu da tela, Humberto? Saiu da tela? Saiu. Pronto, então o aluno nem sabe onde é que foi bater, concorda comigo? O que é que vai acontecer? Nesse momento aqui, essa linha aqui, essa curva aqui, ela é justamente também por conta disso aqui, ó. Porque eu tenho lei da oferta e da procura. Se a oferta é acentuada a ponto de sair da sua tela e a procura tem um patamar, um limiar, o que é que vai acontecer? O preço desse produto que está muito oferecido, ele começa a declinar. Então, é aqui que nós começamos a ter, certo? Crises. Crises. E essas crises são oriundas de quê? Essas crises são oriundas de uma superprodução. Superprodução. Também é para sair da tela, viu, Humberto? Superprodução, viu? Para sair, superprodução. Aí o que acontece? Olha que legal. Quando está todo mundo lucrando, quando essa curva aqui ainda não se deu, essa queda, quem é que lucra? O cafeicultor. É o enriquecimento individual, privado. Só que aí nas quedas, olha o que é que o convênio de Taubaté quer. Que o governo, ele seja responsável, a queda aqui, ó, o vermelho é o preço. Viu? A produção continua alta. Na queda do preço, certo? Na queda do consumo, eles querem que o governo compre a produção. Compre a produção. Em troca, haverá um desestímulo a novas plantações e um incentivo a outras culturas. Só que na prática, meu querido, vem comigo, eu estou falando do Brasil. Se eu sei, por isso que a linha continua subindo, se eu sei que eu tenho um comprador certo agora, então eu vou passar a produzir menos ou mais? Ah, Newton, mais. Mas, Newton, o comprador é o governo, ó. A gente tá lascado. Não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eles não estão se preocupando com a gente, não. Porque a gente tá levando a chibatada junto com eles, a gente tá dividindo o prejuízo. Porque o governo, teoricamente, é o governo para todos. Na hora do lucro é sozinho, na hora da divisão do prejuízo é com todo mundo. Então, para eles, se na hora da chibatada tiver costas demais para levar a foiçada, melhor porque sobra menos para eles. E se na hora do bolo tiver só ele para comer, melhor que sobra mais fatias. Então, o convênio de Taubaté, certo? É de 1906, é durante o governo Rodrigues Alves, mas é efetivado com o apoio do governo no governo, né, de Afonso Pena. Agora, engraçado, o que é que vai acontecer? Se vai queimar café nas locomotivas, lembra disso? Se vai queimar café nas locomotivas, se vai ver celeiros e mais celeiros estragando de café, se livra da mercadoria. Por quê, Nilton? Porque o governo compra, mas não tem o que fazer, ok? É como se a gente jogasse ouro negro lá dentro. Então vamos lá. Item A. Os recursos do governo federal deveriam ser canalizados para estruturar a produção da borracha no norte do país. Está errado, pessoal. Está errado, tem nada a ver. B. Estabelecer uma proposta de diversificação da agricultura brasileira, incentivando... Está errado, pessoal. Pelo amor de Deus. Item C. Buscar beneficiar quem? Os produtores de café. Estabelecer algumas medidas como a criação de estoques reguladores, que eram comprados por quem? Pelo Estado. A proibição de novas plantações de café, que na prática não ocorreram. Mas o convênio falava sobre isso. Resposta correta, item C. Então, beleza? Ó, deixa eu dar um bisu aqui pra você. Deixa eu dar um bisu aí pra você, meu querido. Meu irmão, convênio de Taubaté é muito cobrado em prova. Café é muito cobrado em prova. A diferença entre Vale do Paraíba e Oeste Paulista é muito cobrada em prova. Segundo Reinado é muito cobrado em prova. Então, meu compadre, por favor, certo? Faça isso.
Por favor, faça isso. Estude essa parte. Tá ok? Estude essa parte. Ah, eu mostrei o pessoal aqui. Pronto. Estude essa parte. Ok? Vamos lá. Pai, que essa camisa tá feia, viu? Próxima questão. Na presidência, Campos Salles implementou a chamada política dos estados, ou para alguns, política dos governadores, né? Política dos estados, política dos governadores. Vem aqui comigo. É sempre bom falar, mas explicar é bem rapidinho. A gente usa o poder executivo, mas isso acontecia em vários setores do governo. Então vem aqui comigo. Vê se o vermelho... Oh, já tá funcionando. Você vai tampar mesmo, viu, Humberto? Isso é mágico. Mágico. Então, bem aqui, eu tenho o governo federal. Aí vamos botar aqui na figura das elites que apoiam o presidente da República, certo? O que é que esse governo federal faz? Ele se associa com as elites estaduais, com os governos estaduais, certo? Esses governos estaduais aqui se associam com o que seriam os governos municipais, né? Locais, vamos chamar de locais, municipais. O termo município, ele é posterior, mas municipais, locais, certo? Bem aqui eu tenho uma interrogação e bem aqui eu tenho povo. Eu tenho povo. Newton, como é que se dá? É o seguinte, os recursos do governo federal são implementados, certo? Na ajuda, certo? Nas eleições abertas, voto de cabresto, tudo aquilo. Estaduais. Então, quem apoiasse o governo federal recebia deste ajuda, criando assim um cenário para que houvesse sempre essa troca de favores. Só que para os governos estaduais terem, né, força para o governo federal olhar para eles e não, você é importante, o que é que eles fazem? Estados têm que apoiar aqui, né, os governos municipais, ok? E os governos municipais que receberem apoio dos estados são fortalecidos nas campanhas eleitorais. Esses governos municipais dependem diretamente, óbvio, todos dependem, mas diretamente do povo. Então, aqui eu preciso desse elo, desse link, dessa ligação, que são quem? Os coronéis. Os coronéis. Título oriundo da antiga Guarda Nacional, os coronéis. Esse coronel, muitas vezes é o dono da única fazenda que é capaz de empregar o indivíduo que não tem nenhum tipo de formação. O indivíduo que só é formalmente alfabetizado, sabe ler e escrever o próprio nome, alguns nem sabem. Então esse coronel é a fonte de renda. Só que o indivíduo que não trabalha para o coronel depende do coronel. O dono da mercearia só vende porque o trabalhador compra do salário que ele recebe do coronel. Esse coronel recebe das esferas acima verba para que ele possa implementar melhorias na sua fazenda. Por exemplo, eu sempre cito isso, né? No Nordeste seco, a criação de um açude que deveria ser para o benefício coletivo é caprichosamente feito dentro das fazendas, da fazenda do coronel. Então o indivíduo, quando entra, sente o clima de troca de favores, de clientelismo. Quando esse coronel aqui, ele quer firmar um laço maior, ele se torna padrinho do filho de todo mundo, embora da boca para fora. Mas quando o filho do indivíduo, que ele apadrinhou, ele está doente, é esse coronel que bota o indivíduo dentro de uma carroça e leva ele para o primeiro médico. Esse primeiro médico que tem o poder do coronel e vai atendê-lo como um favor prestado ao coronel. Então, Newton, é uma troca de favores. Aí o que é que vai acontecer? O povo vota dentro da fazenda do coronel. As eleições estaduais e federais são eleições de casas marcadas. Se, por exemplo, a oposição vencer, aí entra a figura da comissão de verificação de poderes, para ver toda a documentação, para ver todo o passado do indivíduo e, obviamente, certo, anular o resultado das urnas, caso seja necessário. Então, a política dos estados, a política dos governadores, é uma política de perpetuação das elites. Então, o Campos Salles, aqui citado no texto, ele deixa a bola quicando para que nós tenhamos a ascensão de uma oligarquia, certo? Uma oligarquia, aqueles poucos governando para si, ok? Vamos lá. Durante a chamada República Velha, o presidente tentou acabar com a política dos governadores, foi. Aí você lembra, né, que tem um rapaz chamado Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca. Newton, como é que ele tenta acabar com a política dos governadores, meu querido? Nada mais simples. Aqui foi a questão de número 7. Nada mais simples, né? Oitava. Hermes da Fonseca, tá aqui ele. Que por meio da política das salvações, certo? Procurou combater as oligarquias regionais. Como?
pegando esses oligarcas, certo? E impedindo que eles chegassem ao poder, colocando no lugar deles indivíduos que seriam uma espécie de interventores, indivíduos nomeados por ele para diminuir o poder dessas oligarquias, principalmente baseado na figura de quem? Dos coronéis. Aconselho a você aí que procure um evento chamado Revolução Cearense, certo? Em que você vai ver umas figuras como Franco Rabelo, Foro Bartolomeu e a figura do Padre Cícero Romão Batista, tá ok? Padre Cícero Romão Batista. Então, pessoal, nossa meta é sempre dar o máximo de informação em questões, Estamos se aproximando aqui do nosso horário. Vou resolver mais uma questão aqui para a gente encerrar, certo? Ideias republicanas estavam presentes entre os brasileiros há tempos. No século XVIII, inspiraram movimentos contra o domínio português. Em 1870, o grupo de políticos lançou no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Os seguintes episódios ocorridos na segunda metade do século XIX abalaram o Império Brasileiro. Considerado o seguinte, ele quer saber quais são as causas da queda da monarquia. Questão militar pós-guerra do Paraguai, questão religiosa pelo conflito provocado pela proibição da presença de maçons na igreja e a questão abolicionista. São os três. 1, 3, 5. Resposta correta, o item C de casa, né? Como eu falei que era a nossa saideira, vou aqui agradecer a vocês, né? Muito obrigado aí quem participou, né? José Mota, Rodinho, né? O Elisvan, Monitor Online, muito obrigado. O Alisson, sempre presente, muito obrigado. Carla Malta, obrigado. Juliano Oliveira, Thiago Oliveira, certo? Lucy Paixão, Fabiano, certo? Todos vocês aí, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Me despeço de vocês com um carinhoso abraço. Desejo tudo de bom e a gente se vê nos próximos eventos. Valeu!